Muito bem, amada Igreja do Senhor, já nos cumprimentamos por ocasião da oferta missionária, já fizemos as devidas referências ao visitante, ao internauta que interage conosco, e alegres estamos porque Deus nos concede um domingo a mais um domingo, para que tenhamos comunhão com Ele, para que possamos glorificá-lo, para que possamos exaltá-lo, porque assim é a vontade do Senhor, que estejamos sempre na sua direção, na sua adoração, com muito amor. Nesse momento, igreja, eu quero lembrar, referendar a temática de hoje, que é: o justificado não ficará prostrado. O justificado não ficará prostrado. Então, com maior atenção, nós iremos passear com a palavra e na palavra, em cima desse tema maravilhoso que nos é proposto e que com certeza virá para o encontro da nossa expectativa, nos exortando, consolando e edificando. Muito bem, o justificado não ficará prostrado. Muito bem, eu quero inaugurar mencionando o Salmo de número 20. O Salmo de número 20. E nós vamos aproveitar para ler dos versículos 5 ao versículo 9 dos Salmos de número 20. Eu aguardo os que queiram, que possam e que quiserem examinar a Bíblia no aplicativo, na sua Bíblia escrita, enfim, fique à vontade. Salmos 20, de 5 ao 9. Muito bem, vamos lá. Diz assim: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome de nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitória, ou com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Deus vivo, como é bom adorar-te, como é bom nos reunirmos aqui sob a tua liderança, sob o teu comando, congregados, arregimentados para esse intuito, para esse objetivo, com esse fim, e sabedores de que o Senhor nos comanda, nos dirige. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, porque Ele é o Deus acima de todos. Obrigado pelos 5 minutos de oração, obrigado pela linda e maravilhosa ministração, obrigado pelos lindos e maravilhosos louvores. Agora, Pai, dá-nos também o mesmo ímpeto, a mesma visão, a mesma desenvoltura do ministério que já nos trouxe aqui, o céu na terra, a tua glória nesse lugar, e é por isso que queremos continuar nessa mesma expectativa, humildemente, reconhecedores de que dependemos absolutamente e totalmente de ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, nós, então, nos pautamos em ler do 5 ao 9, do capítulo 20 dos Salmos. Mas agora vamos nos ater, vamos apenas nos firmar e nos deter em apenas um momento glorioso. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Nessa palavra, nesse salmo, há uma configuração linda, há um momento glorioso, onde esse Deus que é todo poderoso nos coloca algo, onde o salmista fala algo que está no versículo 8. Eles se encurvam e caem. Olha que coisa linda. Quem são eles? Os que se encurvam e caem. Os ímpios, os homens sem Deus,
os homens que não optam, não fazem a opção de adorar ao Senhor. Os homens que, na sua carnalidade, na sua visão absolutamente carnal, não procuram adorar ao Senhor. Então eles se encurvam e caem. A palavra cair aí significa um momento, um despencar, onde a pessoa fica prostrada. E o prostrar, nesse sentido do ímpio, do que não teme a Deus, significa ócio. A pessoa ociosa para Deus, não tem vida para com Deus, está morta, ou ele está morto em seus delitos e pecados, não tem vida, não tem comunhão, não tem nenhum tipo de participação com o reino celestial. Então eles se encurvam e caem. Esse cair é sem Deus, esse cair é de prostração, onde a pessoa não exala vida, não exala esperança, não exala alegria, não exala absolutamente nada que vem de Deus. É um prostrar de morte. Então, eles se encurvam e caem. Agora você, igreja, você que adora o Senhor, você que está aqui nesta noite consciente ou consciente de que adora o Senhor, você tem que colocar e trazer por seu coração isso. Porém nós, diga, porém nós, nos levantamos e nos mantemos de pé. Vamos lá de novo? Porém nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Em outras palavras, não ficamos prostrados, não ficamos sem vida, não ficamos sem ânimo, não ficamos sem esperança. Diga agora unisonamente junto comigo: nós, porém, ficamos de pé. Aleluia. Aplauda o rei. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Queridos, o sentido nos levantamos significa exatamente isso. Não há cristão, não há crente que nunca caia. O cair, o tropeçar é do homem. O levantar é de Deus. Por quê? Nós, porém, não ficamos prostrados. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Quem aqui tem se mantido de pé? Quem aqui está de pé? Quem aqui continua de pé? Quem aqui quer ser arrebatado de pé? Quem aqui quer morrer de pé? Fica ruim, né? Se morrer de pé. Não é literal. Fale, pastor. Isso, não é de pé, saindo do caixão, não. Nada a ver. É aquele que quando parte para a glória. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Eles se encurvam e caem, e nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Olha que coisa linda. Também, aqui diz algo glorioso, e nós já lemos. Em nome do Senhor, nós hastearemos pendões. Todos aqui sabem, claro que todos conhecem, pendões, bandeiras, faixas, flâmulas, cartazes. Nós, porém, levantamos pendões. Que pendões? Geralmente os pendões, as flâmulas, os cartazes vão à frente de tropas. Tropas que vão à guerra, representando nações, representando batalhas e confrontos. Então, a palavra é linda. Então, a Bíblia diz que em nome do nosso Deus, nós levantaremos, hastearemos pendões. Por isso que ele diz no 5, celebraremos com júbilo, celebraremos com alegria a tua vitória. A vitória é de quem? Do nosso Deus. Irmãos, em todas as batalhas, o Senhor nosso Deus é vitorioso. Em todas as batalhas, Ele tem a vitória. Deus nunca conheceu e nem conhecerá absolutamente nenhuma derrota, porque Ele é vitorioso. Então, nós que nos mantemos de pé,
creditamos este ato, não ao nosso braço, não à nossa força, não ao nosso intelecto, não à nossa visão carnal, mas ao fato e pelo fato de ele ser vitorioso. Então, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus, hastearemos, levantaremos, defraudaremos pendões. Satisfaça o Senhor os teus votos, igreja. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. O Senhor vai te salvar, você que é ungido, você que se mantém de pé. Olha, celebramos a tua vitória e em nome do nosso Deus levantaremos pendões, levantaremos bandeiras, painéis, flâmulas. Alguém diria aqui, pastor, mas nós aqui na igreja não temos a mania ou o hábito de levantarmos pendões. Mas eu quero te dizer que tu levantas. Eu levanto, nós levantamos os pendões da alegria, as bandeiras da paz, do amor, da liberdade, da esperança, porque essa esperança imorredoura, essa esperança magnífica, eterna, é a de que vamos ser arrebatados. Não há outro povo, não há outra nação que tenha o sentimento de partir e encontrar-se com a sua pátria celestial. Não há outro povo, não há outra nação que tenha a convicção de que vai encontrar-se com o seu Salvador, de corpos e com corpos glorificados. Não há outra esperança igual a essa. Então, quantos nesta noite aqui estão com os pendões da esperança? Quantos nesta noite aqui estão com as flâmulas da vitória? Quantos aqui estão com as flâmulas, com os painéis do amor, da liberdade, da alegria? Amém. Então, mais uma vez, vamos aplaudi-lo, porque só ele é digno. Glórias ao Senhor. Também, nos Salmos 37, versículos de 23 a 24, diz algo muito interessante. 37 dos Salmos, 23 ao 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ô glórias! Se cair é uma condição, é condicional, é condicionante. Se cair, não ficará prostrado. Por quê? Quando tu cais, tu logo te levantas e te mantens de pé. Mas é por minha, por tua, por nossa força? Não, porque é o Senhor que nos segura pela sua mão. A ele, dele é a própria vitória. Que coisa linda. O Senhor firma os passos do homem bom. Entenda bom aqui, aquele que foi justificado, tá, amados? Aquele que foi salvo. Não é que ele seja bom por ser bom. Ele é bom porque o Senhor o exaltou, o Senhor o transformou. Daqui a pouco veremos 3 trechos que mostram absolutamente essa hegemonia, essa visão do Senhor. Então o Senhor firma os passos do homem bom, do homem justificado, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então o Senhor se compraz no teu caminho. O Senhor se compraz quando você vai ao templo reunir-se com os seus irmãos para adorá-lo. O Senhor se compraz. O Senhor ama esse ato seu. O Senhor ama quando você vai ao seu trabalho e em lá chegando com a sua vida, você mostra que é do Senhor, se compraz, se alegra, porque Ele quer ver Cristo na tua vida. Ele quer dizer, como ao filho disse, este é meu filho amado, que vive na vida da Nayuf, que vive na vida da Celi, que vive na vida da Larissa, que vive na vida do Eduardo, que vive na vida do Bruno, da Adriana, da Andreane, da Francilene, do Ângelo Renê, do Marcelo Vecchione, e nele a minha alma se compraz. O Senhor quer comprazer-se, o Senhor quer ter prazer no teu caminho. E, obviamente, que quando ele se compraz no meu, no teu, no nosso caminho, ele está atento. E se porventura você titubear,
você escorregar e você cair, ele te pega pela mão direita e com a destra ele te sustenta. Tu te levantas e jamais ficarás prostrado, porque ele te ama. Amém? Quantos aqui estão de pé? Quantos aqui podem, por estarem de pé, acreditar essa segurança no Senhor e podem aplaudi-lo nessa noite? Oh, glórias, bendito seja o nosso Deus. Em Provérbios 24, de 16 a 18, há uma palavra linda que nos impacta, que nos alegra e que vamos discernir juntos nesta noite. Provérbios 24, de 16 a 18. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Vou repetir. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos, ímpios, que não amam a Deus, serão derrubados pela calamidade. Então vamos lá. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Porque 7 vezes cairá o justificado e se levantará. Ou seja, 7 vezes cairá o justificado, mas não ficará prostrado. Repito, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Porque nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O que significa isso? Alguém diria, bom, pastor, eu já contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já passou dos 7. Não é isso. E não é a isso que Deus está se referindo. Havia nas Olimpíadas gregas, havia nas disputas, fossem elas quais fossem, ou elas quais fossem, um limite, até o 7. E pensando nesse limite, uma vez Pedro disse ao Senhor, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão até 7? Aí o Senhor disse, bom, ele está pensando num limite literal, num limite humano, mas eu, porém, te digo, meu amado, perdoa o teu irmão 70 vezes 7. Então, o limite, amados, não é que você vá contar, eita, pastor, olha, eu já passei, não tenho mais nem dedos, dos pés já entraram, não é isso. Sabe o que Deus quer dizer aqui? Que você não vai desistir nunca de adorá-lo, que você não vai desistir nunca de alcançar limites e jamais vai deixá-lo e jamais vai abandoná-lo, porque os ímpios é que caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé, porque a destra do Senhor nos levanta. Rapidamente, para que nós entendamos uma coisa simples, alguns itens foram colocados brilhantemente ontem, só para que eu coloque para você rapidamente uma visão gloriosa. Veja, para que nós entendamos, e vocês já sabem, vocês conhecem, todos nós, ninguém aqui é leigo, de que nós somos pelo Senhor justificados. Poderia colocar maravilhosos textos, repito, ontem foram colocados 3 belíssimos, mas eu coloco apenas também 3 para que você entenda. Em Tiago 2:21, apenas ouça, se quiser acompanhar, pode. Em Tiago 2:21, diz assim, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Então a fé sem obras, a fé sem demonstrá-la, sem que a demonstremos para Deus, é morta. Abraão, para provar que o adorava, ofereceu o próprio Isaque. Ofereceu um sacrifício vivo, uma coisa que lhe era valiosa, que lhe era peculiar, que lhe era tão amada, mas entregou sabendo que Deus era capaz de ressuscitá-lo. Entregou porque tinha plena confiança em Deus, de que a promessa de Deus que fizera para Isaque se cumpriria. Farei dele como a ti, Abraão, uma grande nação. Jamais o Senhor abandonaria o filho da promessa. Em Gálatas 3:8, ora,
tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então Abraão, ele teve obras de fé, obras de salvação. Ele não foi salvo por obras da lei. E ele também, a Escritura previu que o evangelho, que as boas novas seriam apresentadas a Abraão, e foram, quando Deus disse a ele, em ti serão benditos ou abençoados todos os povos. Que coisa linda! Em Gálatas 3:11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Essa fé que tem obras de salvação, essa fé que tem obras para um Deus vivo e não obras mortas, de oferecer sacrifícios, de oferecer rituais mosaicos, referindo-se a Moisés. Em Atos, capítulo 13, para que entendamos que somos plenamente justificados pela fé, pelo Senhor, em Atos 13, 38 a 39, diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio deste, versículo anterior, Jesus, e por meio deste, Jesus, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, nenhum de nós, nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, foi justificado pelas obras da lei, porque é impossível, seria impossível que alguém cumprisse a lei, e até hoje é impossível que a cumpramos. Então, nós somos salvos pela fé. Quantos aqui foram justificados em Cristo? Então, você é nova criatura, amém? Então, você é justificado pela fé. Muito bem, continuando, vamos agora a algo glorioso. Alguém diria, pastor, então quer dizer que o justo pode cair no limite, o justo pode tropeçar, pode ir ao limite da sua exaustão, mas ele ficará de pé. Ele vai levantar-se, ele ficará de pé, sim. E eu quero ressaltar para você algo glorioso. No livro do patriarca Jó, há um registro lindo, há um registro maravilhoso, muito citado, muito mencionado. Jó 14, de 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer a terra, a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Então, nessa noite, jamais diga, olha, eu estou fraco, ou você pode dizer, eu estou fraco, eu estou exausto, eu estou me exaurindo, eu acho que eu vou desmaiar espiritualmente. Deixa eu te dizer algo, nesta noite, o fragor, o movimento das águas está aqui. O movimento está aqui, o movimento das águas do Senhor. E se a tua vida estiver um fiasco, e mesmo que tenha envelhecido, se é que fosse e é possível envelhecer a tua fé, o Senhor diz que mesmo que tu sejas um tronco, ao cheiro das águas, tu vais renovar, tu vais reinventar, tu vais renascer, porque ao cheiro das águas você será como a planta nova. E algo que nos chama a atenção aqui é esse início, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessará e não cessarão os seus rebentos. O que são rebentos? Frutos. O que são rebentos? Aquilo que nasce de você. Deixa eu lhe dar uma notícia. Mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja exaurido, mesmo que você, que eu, que nós estejamos cansados, a Bíblia te dá um recado.
olha para ele. Ele não deixa de dar frutos. Ele não deixa de produzir rebentos. Ele não deixa de produzir renovos. E ele, mesmo nessa condição exaurível, de exaustão, ele não para, ele não deixa de dar os frutos. É por isso que ao cheiro das águas, por mais que a terra envelheça, ele seja um tronquinho, ao cheiro das águas nascerá uma nova criatura, nascerá um novo homem, nascerá uma nova mulher. Aqui está o bafejo, o sopro, o avançar das águas do Senhor. Nessa noite o Espírito Santo está nos renovando e nos trazendo esperança para que possamos dizer no coração: eu creio nele, eu vou até o fim, eu vou até o meu limite, porque a ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A sua vida é de Deus, você é de Deus, então aplaudamos o Senhor. Porém, uma notícia estarrecedora. Aqui nós vimos que o cristão, o fiel, cai 7 vezes, fica exaurido, mesmo que vire tronco, não parará de dar frutos, mesmo que esteja lá na terra, totalmente a terra queimada, acabada, ele vai se tornar uma nova planta. Agora, olha a situação do homem carnal, sem Deus. Jó 14:10. E a sequência? A situação do homem carnal sem Deus. O homem, porém, que homem? O carnal, o sem Deus. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira. E onde está? Expirar é morrer. Olha que coisa impressionante, não tem vida com Deus, porém o homem carnal. O homem, porém, morre e fica prostrado, não tem vida, não responde, não recebe estímulos espirituais. Eu sei que nesta noite, essa não é a tua condição. Você não está morto, você está vivo. Você não está prostrado, você está de pé. Se você estiver prostrado e não estiver de pé, o Senhor quer te levantar nesta noite. O Senhor te toma pela tua mão e te levanta, renova a tua fé, renova os teus frutos, renova a tua força para buscá-lo. Por isso que ele é lindo, por isso que ele é maravilhosamente abençoador. É incrível, amados, e muito incrível mesmo, algo que nessa noite eu quero trazer aqui à baila. Você, no seu abatimento, você tem vida. Olha o que eu vou dizer. No seu abatimento, você tem vida. Mesmo que você esteja um tronquinho lá, aparentemente todo acabado, todo na terra morta, na terra sem vida, o Senhor olha para você e o Senhor quer dizer o que para você? Você não está abatido. Você vai levantar, você vai se erguer. Eu peço que a minha linda e amada pastora Nayuf nos leia um texto muito conhecido, para que nós, a partir dele, possamos aqui levantar mais um raciocínio. Provérbios 18, versículo 14, minha pastora linda. Provérbios 14, falei isso? 18, perdão. Versículo 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Oh, glória! O espírito firme sustém o homem na sua doença. Quem aqui apenas raciocine, se não quiser dizer amém, não diga, se quiser pode dizer, quem aqui tem um coração firme? Quem aqui é inabalável no Senhor? No Senhor, amém? Olha que coisa linda, lida pela pastora. O espírito firme sustém o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o poderá suportar? Eu vou morrer. Ai, eu estou doente. Não dá mais para viver.
Mata, 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 mata. Joga angústia para todo que vai visitá-lo, joga angústia para tudo e a todos. É hipocondríaca a pessoa, tá? Não é ninguém aqui. É hipocondríaca, tem mania de doença, vive namorando, flertando, se apaixona pela doença, não larga a doença nem a martelo, quanto mais a pau. Não larga! Eu sofro muito. Irmãos, eu passei por um vendaval e a pastora testemunha, ela chorando, lá de São Paulo. Não quero te perder chorando. Eu digo, nem eu, meu amor. Chorando também. E o Marcelo, meu Deus, pastor, e a Thaís? E eu dizendo, ó, não venham ouvir uma informação errônea, não venham, porque aí sim vocês vão me tornar uma pessoa doente. Irmãos, o espírito firme é que eu tinha convicção de que era um temporal, um vendaval, e que se o Senhor quisesse levar, levaria, mas eu tinha convicção do que estava me esperando, como ia acontecer, e não me deixei vencer, porque o espírito firme sustém, mantém de pé você na sua doença. Mas o espírito angustiado, o espírito oprimido, o espírito abatido, quem o poderá suportar? Amados, nessa noite, olhe para o seu irmão. Vou olhar para a pastora, depois olhe para os outros também. Vamos olhar? Diga para ele, diga para ela. Jamais sejamos insuportáveis. Olhe para o outro. Jamais sejamos insuportáveis. Que nunca, diga, que nunca alguém, ao nos olhar, em qualquer situação, possa dizer, eu não te suporto. Porque o espírito firme te levanta, te sustenta em toda e qualquer situação. Aplaudo Deus vivo.